Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu programa Terra Boa, falando das coisas do campo. Vamos para Maringá, região noroeste do estado do Paraná. Uma história bacana para a gente começar o programa desta semana. Você sabia que o Brasil é responsável por 1/3 da produção mundial de café, né? Pois é, isso há 150 anos. Isso quer dizer que nós somos o maior produtor de café do mundo. Em Maringá, na região de Maringá, na verdade em Mandaguaçu, noroeste do estado do Paraná, um produtor, para driblar a estiagem, criou uma maneira muito particular de fazer com que a água chegue no pé do café. 1000 pés de café. Quer saber o que ele fez? Ele regou um por um. Valeu a pena. Acompanhe. É de encher os olhos. Os pés de café desta propriedade em Mandaguaçu, no noroeste do Paraná, estão carregados e demonstram toda a beleza que existe no campo. O responsável pela lavoura é o Nilson, que trabalha na roça há quase 60 anos. A propriedade dele tem 2 alqueires e o carro-chefe é a produção do bicho da seda. Mas o café é uma paixão nacional, por isso praticamente tudo o que ele produz fica para o consumo da família. A gente gosta muito de café e a gente está comprando nós ter propriedade e não ter um café e na cidade comprar café é difícil, então resolvi plantar para o nosso gasto mesmo. Nos últimos meses, o grande desafio dos produtores rurais do Paraná tem sido a estiagem, uma das piores dos últimos 20 anos. Por isso, a alternativa do seu Nilson para deixar o café bonito assim foi fazer a irrigação manual. Eu trago a água do contrator com a caixa d'água para cima e eu e a mulher, com o regrador, com um balde d'água, jogando muda por muda. Todas as plantas, se jogou água, você tem resultado. E esse daqui deu mais resultado ainda que eu consegui fazer ele florescer mesmo com uma seca e produzir esses grãos bonitos que está aqui hoje. O resultado do esforço valeu a pena e agora é literalmente hora de colher os frutos. E mais uma vez o trabalho por aqui é manual e motivo de satisfação e orgulho para o produtor. Isso já foi chamado o ouro negro, preto do Paraná. Ele é olho vermelho, depois vira olho preto e aqui estamos nós. Hoje tem uma lavourinha de café, é coisa linda, né? Sem chuva, o agricultor está sofrendo no Brasil inteiro. A estiagem tem castigado muita gente. Mas não é só a agricultura que tem sofrido, não. O pecuarista também. Principalmente aquele que trabalha com o terreno arenoso. Mas tem muita gente encontrando a solução para o problema. É a junção, é a integração entre a pecuária e a agricultura. Veja. De um lado, o amarelado do pasto que sofreu com a falta de chuvas. Do outro, um verde bonito do capim cheio. Preparo para o plantio de soja no verão. Em volta, a vizinhança é quase toda de cana-de-açúcar, que vai bem no solo arenoso de Presidente Castelo Branco, no noroeste do estado. Quando o André veio com a família de São Jorge do Ivaí para plantar soja nessas terras, não imaginava o desafio que teria pela frente. Com 4, 5 anos de trabalho, no sistema binômio, que era soja-milho, soja-trigo, esse sistema não apresentou suporte, né? E a tendência, que foi uma tendência aí, a produtividade veio caindo ano a ano. A família de agricultores investiu então na integração com a pecuária, 15 anos atrás, e deu muito certo. Se você não implantar um sistema de integração lavoura-pecuária, se for trabalhar apenas com grandes culturas, não apresenta viabilidade. O ideal não seria colocar uma pecuária aqui para você consumir 100% desse material orgânico, e sim ter um manuseio dessa área, dessa braquiária, para que você tenha uma alimentação com qualidade para o gado, porém
o sistema você tem que deixar uma quantidade de massa superficial para alimentar também o cultivo que vem depois, que seria a soja. Dos 200 hectares da propriedade, 130 estão com braquiária, pasto para 200 cabeças de gado precoce. Perto dali, José Rogério também encontrou nos bois uma solução. Há 2 anos, investiu no sistema e já conseguiu bons resultados. Aqui na propriedade já era feito o plantio da braquiária durante o inverno para preparar o solo para a soja no verão, mas quem arcava com os custos era o produtor. Agora quem ajuda a pagar a conta é o gado, que fica aqui engordando, consome a pastagem e, quando é vendido, cobre esses custos. Com terra fértil, o alimento está sobrando e os bois seguem ganhando mais de 700 gramas ao dia. O bom resultado atraiu parcerias. Agora tem pecuarista procurando o Rogério para implantar a integração, fazendo plantio em outras terras. No meu caso, que era só agricultor, vale a pena procurar uma consultoria especializada para fazer isso, para você não meter os pés pelas mãos, né? Porque a gente tem os dois lados, tem o pecuarista, que acho que deve procurar o agricultor para fazer parceria para melhorar as pastagens, e tem o agricultor que pode procurar o pecuarista para ver como que funciona o negócio do gado. A prática é incentivada pelas cooperativas agroindustriais há mais de 20 anos. Só na área de atuação da Cocamar, no norte e noroeste do Paraná, além de São Paulo e Mato Grosso do Sul, são pelo menos 200 mil hectares mantidos com formatos integrados. Quando a gente traz um sistema de integração lavoura-pecuária dentro de uma propriedade, dependendo das condições de solo, a condição climática dela, o que acontece? Quando a gente coloca a pecuária, que seria o capim em si, no inverno, além de a gente ter a possibilidade de estar colocando o boi nessa área para ele ter um ganho com o boi, esse capim ele vai fazer toda uma parte estrutural e uma melhoria no solo para que a entrada da cultura de verão seja uma cultura mais sustentável, uma cultura mais estável para o produtor. A poda é fundamental para a produção de boas uvas. O manejo é importante para a produção da fruta. Vamos aprender a fazer? Vamos para Rio do Sul, Santa Catarina. Pessoal, então, meu nome é Claudio Kesk, sou professor aqui do IFC, Campus Rio do Sul. E a dica de hoje, então, é como nós realizamos a poda da parreira. Essa aqui é a poda, então, de inverno ou poda seca. Aqui nós temos, então, uma planta. Ela está aqui, então, para ser feita a poda. Nós vamos, então, necessitar fazer uma poda chamada mista. Nessa poda mista nós vamos, então, cortar ramos com 1 a 2 gemas. Ramos maiores nós vamos deixar, então, 3 gemas, procurando sempre alternar. Quando os ramos são finos assim, então a gente procura deixar só uma gema para forçar a vinda de um ramo com mais força para essa safra agora. A gente vai limpando um pouco a planta. Aqui nós temos então uma finalização do ramo. Para cá vocês podem ver que o ramo já foi muito longe. Isso acontece em muitos parreirais caseiros. Os ramos principais eles vão muito longe e no final a planta acaba produzindo cada vez menos. Então o que a gente faz? A gente vai limitar então o crescimento desse ramo. E vamos nos concentrar aqui nessa área que é a área de produção. Aqui nós temos também um ramo que está muito grande, está concorrendo talvez com esse principal. Nós vamos então também fazer uma poda deixando 3, ou podemos simplesmente eliminar. Então teríamos essas duas sugestões. Aqui no caso, para ele não concorrer, a gente retira esse material, então para poder ter a possibilidade de produção o próximo ano. Vamos tirar esse material aqui. Aqui, antes de ter sido feita então essa poda, vocês podem ver que está ficando então limpo aqui. Aqui nós temos mais um que a gente pode deixar 3 gemas. Esse ramo aqui, ou eu posso levar ele para lá, mas como está sendo conduzido todos os ramos principais para um lado, eu vou, como ele não está sendo utilizado, eu vou então eliminar a parte aqui de baixo. Então vocês podem ver que não vai sobrando muita coisa, não é para a gente se apavorar, porque depois essa planta ela vai produzir o suficiente. Você tem que fazer uma limpeza do material, para esse material não ficar aqui. Aqui nós sobrou mais um, a gente pode também, como um ramo mais forte, podemos também deixar em torno de 2 a 3 gemas.
Então aqui a gente pode já ver uma planta podada. Então esse aqui é um sistema de condução, esse aqui é o sistema de condução em manjedoura. Hoje para o Alto Vale é o sistema mais interessante, mais preconizado, também para ter uma boa produção. Porque nesses locais aqui, se a pessoa quiser fazer algo assim mais ecológico, digamos com uso de menos tratamentos, eu posso ainda colocar uma cobertura plástica para prevenção de doenças, tipo mildio, antracnose, que pode vir a ocorrer então no pareiral. Então seria assim que nós poderíamos fazer. Vai ter outras formas também de poda, tem aqueles que fazem somente a poda curta, uma poda mais longa. Se for para a produção de uvas comuns, esse aqui seria o sistema ideal. Tem algumas pareiras que somente se faz então a poda curta, outras que eu vou fazer uma poda mais longa ainda, no caso se eu for querer produzir uva para vinho, que não é o caso aqui no Alto Vale, mas eu posso fazer de uma maneira diferenciada. Aqui é também um detalhe, antes de a gente ter feito essa poda, nós fizemos um tratamento de inverno com calda sulfocálcica, em torno de 2%. Então, em todos os cultivos mesmo, orgânico ou convencional, a gente faz isso. Você pode ver então que a planta está bem limpa. Então, está pronta então, para a produção para essa próxima safra. Agricultores já trabalham na colheita da batatinha. O estado de Santa Catarina, que tem uma área relativamente menor para a produção, lá os agricultores trabalham com a área irrigada. O trator passa arrancando fileira por fileira de batatas, para que na sequência as sacas possam ser enchidas por elas. É assim que o Wilson espera recuperar parte dos prejuízos do último ano. Nesta mesma área, no ano passado, ele perdeu a cebola pelo granizo. 2 hectares foram plantados na localidade de Ribeirão Pacas, município de Aurora, no Alto Vale do Itajaí. Só que mesmo assim não chegará na média desejada, que é as 400 sacas por hectare, como em outras safras. Eu costumo plantar mais ou menos a mesma quantia sempre, né? Às vezes um ano ou outro a gente planta um pouco mais, mas é essa quantia que eu costumo plantar, né? Dessa que eu estou colhendo hoje, está na faixa de uns 350 sacos por hectare, assim, né? Aproximado, né? Segundo informações da Epagre, a expectativa em Santa Catarina nesta safra é colher pouco mais de 71 mil toneladas, com um rendimento médio de 27 mil quilos de batata por hectare. Está cada vez mais difícil ver uma lavoura de batata como a do seu Wilson. O estado terá a menor área plantada desde 2012, 2.600 hectares. O motivo é principalmente a alta incidência de doenças, que muitas vezes trazem 100% de perdas. Requeima vem, né? Requeima e pinta preta. Isso, na verdade, é 2 doenças assim, bem difíceis de controlar, se o tempo não ajudar, né? Tem anos que a gente planta, então fica aí 10, 15 dias de chuva, a gente não consegue tratar a folha da batata e ela acaba apodrecendo e não produz. Em relação aos últimos anos, este foi um ano de poucos gastos com as doenças na plantação, por conta do tempo de seca que tivemos. Mas, em compensação, o principal gasto foi com a irrigação. Daí a sorte que a gente tinha água, então, né? A gente tinha água para irrigar a lavoura, né? Desde junho, o preço da saca de 50 quilos em Santa Catarina ficou na média de R$ 130 a R$ 144 reais. E o Wilson chega a vender por R$ 3,00 o quilo, já que a venda é feita direto ao consumidor final. Eu vendo tudo particular, na verdade, né? Tudo particular, dentro do município. Inclusive até sai fora do município, né? Já faz tudo saquinhos pequenos, tudo, a faixa de 15 quilos assim, né? E por aqui só se colhe mais se vender. A variedade escolhida por ele nos últimos plantios foi a Ágata. A escolha da batatinha como produção já é uma herança de família e que agora ele está passando também para os filhos. Ele lembra que essa tecnologia toda é recente. Tempo que eu me conheço, eu planto batata, né? Isso já vem desde lá do pai, do falecido vô, né? Isso desde a época quando a gente tinha 8 anos, 10 anos, a gente sempre estava indo na roça, né? A gente sempre, na época era mais difícil, não tinha, que nem hoje a gente tem o trator, que ajuda bastante, né? Hoje tem irrigação, que a gente consegue produzir também, né? Na época não tinha irrigação, não tinha trator, então isso era bastante difícil na época, né? Mas conseguia produzir também. Aqui no Terra Boa, a gente quer mostrar o talento, o conhecimento de quem trabalha no campo, de quem trabalha com a agricultura. Essa é a Michele Guizini.
Ela é engenheira agrônoma em Primavera do Leste, interior do Mato Grosso. Ela está numa lavoura de algodão. Segundo a Michele, o algodão é uma planta perene cultivada anualmente. A palavra deriva de al-kutum, na língua árabe. Mato Grosso, além de líder na produção de grãos, também é o maior produtor de algodão do país. Ô, Michele, que legal, que bacana, parabéns, hein? Nós vamos ficar por aqui e agradecendo a sua audiência e a sua participação conosco nesta edição do Terra Boa. Voltamos na semana que vem. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.